Olá, se você é daquelas pessoas que, quando ouve a palavra inovação, acha que é sempre a gente está falando algo sobre tecnologia ou novos produtos, fica com a gente até o final desse vídeo, porque o nosso objetivo é justamente te apresentar diferentes formas como seu negócio pode inovar, e novos produtos ou tecnologias é apenas uma delas. Vamos lá? Bom, pessoal, quando a gente fala de inovação, é importante entender que a gente tem diversas possibilidades. Vamos pensar aqui que a gente tem uma empresa A e uma empresa B. As duas atuam no mesmo setor, têm produtos similares, atendem ao mesmo público-alvo e podem, às vezes, até utilizar a mesma tecnologia. Mas a gente repara que ali, depois de 5 anos, a empresa A está faturando 3 vezes mais que a empresa B, inclusive está tendo algumas dificuldades para poder pagar as suas contas. E quando a gente para poder analisar em retrospecto e entender o que essas empresas têm diferente, uma das coisas que a gente observa é que a empresa A entende a inovação como algo muito mais transversal dentro da sua organização, e não apenas como criação de coisas novas, mas de criar novas formas de gerar valor para o seu cliente. Afinal, se a gente só está criando uma coisa nova que ninguém está absorvendo, né, ninguém está comprando ou aderindo, a gente tem uma invenção e não uma inovação. E é justamente sobre isso que a gente quer conversar com vocês hoje. Então, a gente vai trazer duas ferramentas, que são o radar da inovação e a matriz de negócios, que a gente vai aprender de uma forma prática, com passo a passo e com exemplos, como podem nos ajudar a abrir esse nosso espectro das possibilidades de inovação, estimular a nossa criatividade e da nossa equipe também, ok? Vamos lá? Bom, como eu já comentei aqui logo no início, né, inovação não é só sobre tecnologia. Tem muita gente que, quando ouve a palavra inovação, pensa em inteligência artificial, automação de processos, novas máquinas, alguns novos produtos também, né? A gente sabe que isso está muito ligado com essa mítica que existe aí em torno da inovação, mas não é só sobre isso, é sobre gerar valor. E a gente pode gerar valor de outras formas para o nosso cliente. Mas às vezes, quando a organização ela já está acostumada a inovar num certo caminho, ou até mesmo aquele setor econômico, né, está acostumado a olhar só para determinadas inovações, a gente pode ter o que alguns pesquisadores da Northwestern University chamaram de miopia da inovação. Então, da gente ficar ali com o olho bem fechadinho, com a visão bem vidrada, em alguns pontos específicos, sendo que haveriam outros que a gente poderia explorar, e dessa forma aumentar o potencial de inovação e, assim, de diferenciação das nossas organizações no mercado. E nesse contexto que eles criaram essa ferramenta, que é o radar da inovação. Ela nos traz 12 dimensões nos quais a nossa empresa ou a nossa organização podem inovar. Então, o que é interessante de pensar aqui, né? Que assim como um radar, que ele mapeia, né, as coisas que estão ao nosso redor, nos ajudando a enxergar, às vezes, o que a nossa visão não consegue entender, né, ou clarificar de uma vez, a gente tem aqui diversas dimensões que a gente pode explorar em torno do nosso negócio para poder nos diferenciar e inovar. E essas dimensões, elas estão divididas em 4 grandes blocos. O primeiro bloco, pessoal, é o bloco de oferta. É o que a gente está entregando para os nossos clientes, consumidores, usuários, público-alvo, enfim, o que a gente quiser, como a gente se relaciona aqui com eles no dia a dia. Então, aqui eu vou estar falando de novos produtos e serviços, mas eu posso mudar não apenas os meus produtos e serviços, mas eu posso trabalhá-los em plataforma, que é quando eu consigo ter uma modularização para poder, por exemplo, combinar diferentes módulos e formar produtos diferentes, mais adequados e customizados para a necessidade daquele cliente, ou até mesmo quando eu tenho uma base comum no qual eu consigo desenvolver vários produtos diferentes. Daqui a pouco a gente vai dar um exemplo concreto, tá? Então, isso aqui tudo vai ficar um pouco mais tangível para você. E eu também posso pensar em diferentes soluções que eu posso entregar aqui para o meu público. A minha segunda dimensão é a dimensão dos clientes, que é para quem eu entrego, né, um produto ou um serviço. Então, aqui a gente pode tanto inovar em segmentos de clientes, quem que são as pessoas que eu atendo,
quanto também na experiência do meu consumidor, o que que vai fazê-lo voltar para comprar de mim de novo, ficar engajado, fidelizado ali com a minha marca, ou até mesmo diferentes formas de capturar valor junto àquele cliente. Eu posso falar do nosso terceiro bloco aqui também, que é o de processos, que é como eu entrego esse valor para o meu cliente. Então, aqui eu posso até estar falando de mudança de processos internos, melhorias, ou processos externos também, como a minha organização está arranjada para poder executar essas atividades, né? Então, é setor, é departamento, são linhas, é por produto, né? Hoje em dia a gente fala muito de squad, de tribos, de outros formatos de organização. Então, eu posso inovar nessa forma também, ou até mesmo na minha cadeia de suprimentos, que é pensando desde aquela primeira pessoa, né, aquela primeira empresa que me fornece algo, até o momento que eu consigo ter aquele meu produto ali para entregar para o nosso cliente. E para fechar, a gente tem as dimensões relacionadas à presença, que é onde eu estou me posicionando, poder entrar em contato com esse meu cliente, né? Quais são os canais que eu utilizo? É internet, é telefone, é marketplace, é evento, é loja física? Qual que é a rede de relacionamentos que eu utilizo para isso? E até mesmo como que eu posso inovar no meu posicionamento de marca, para ficar mais atraente e mais incorporada ali ao dia a dia desses meus públicos-alvos e clientes, ok? Mas vamos lá, eu prometi que ia ter aqui um exemplo, né? Então, pensemos que nós fazemos parte de uma startup de mobilidade sustentável, que é a EcoRide, que ela iniciou essas atividades com a disponibilização de patinetes elétricos, mas agora ela quer expandir a sua atuação no mercado e ela está pensando como ela pode inovar dentro dessas diferentes oportunidades, dessas diferentes dimensões do radar, criar várias possibilidades para depois a gente escolher qual é aquela que faz mais sentido. Então, começando aqui para aquele bloco, né, da oferta, hoje ela compartilha, né, patinetes elétricos e ela pensa que um novo produto, um novo serviço que ela pode oferecer é uma linha de bicicletas elétricas compartilhadas, aproveitando inclusive, né, do know-how, um pouco da estrutura que ela já tem. E pensando numa inovação de plataforma, em vez dela ter um aplicativo para patinetes elétricos e um aplicativo para bicicletas elétricas, ela vai criar um aplicativo único que integra todos esses modais de transporte. E é ótimo, né, pessoal? Porque fica mais fácil para o cliente que tem que baixar um aplicativo único, ele pode ver ali diferentes possibilidades. Um dia ele está afim de uma bicicleta, no outro dia ele está mais interessado num patinete, isso fica fácil de escolher. Eu desenvolvo um aplicativo só, eu tenho que dar manutenção no aplicativo só, isso também para a gente é muito mais eficiente do ponto de vista de organização. Por isso que pensar em plataforma é muito interessante quando a gente fala de inovação também. E eu também posso pensar em novas soluções, né? Que no caso eles pensarem em oferecer planos corporativos de mobilidade para empresas, ao invés de pensar no só o que eles estavam entregando ali mais diretamente para a pessoa física. Passando para o nosso segundo bloco de dimensões, né, o bloco de clientes, aqui o que que eles pensaram? Que para sair um pouco só da pessoa física, eles poderiam ter como outros clientes sendo atendidos, turistas e entregadores urbanos, que eram públicos que eles não atendiam anteriormente e que eles acham que podem ter aderência ali ao produto que eles oferecem. Agora, quando a gente fala de experiência do consumidor, o que que eles fizeram? Eles implementaram um sistema de gamificação premiando quem usa transporte sustentável. E isso ajuda tantas pessoas a se engajarem mais na causa, né, a também se engajarem com o nosso produto em específico, porque quando a gente tem um processo de gamificação, né, uma competição onde ele pode ganhar selos ou até mesmo alguns prêmios, consegue se comparar com outras pessoas que também estão usando aquela solução, isso gera um engajamento, uma fidelização a mais para o nosso consumidor. E fidelização também é bom quando eles trabalharam aqui na captura de valor a criação de assinaturas mensais
com benefícios exclusivos. Então, aqui, ao invés de eles ficarem condicionados apenas o momento onde o cliente decidiu que ele ia ter aquele acesso à patinete elétrico, à bicicleta elétrica, eles conseguem já ter uma renda fixa, né? Porque a gente tem ali uma assinatura mensal, lógico que com esses benefícios exclusivos, e isso também favorece que as pessoas utilizem mais o nosso produto, ao invés de um patinete, uma bicicleta de um concorrente, porque eles já fizeram uma assinatura mensal, né? Então, aqui é uma outra forma da gente inovar dentro do nosso produto. Tá fazendo sentido para vocês? Quando a gente fala de processos, o que que eles imaginaram aqui? Olha, uma possibilidade, né, de inovar em processo seria automatizar a recarga, né, dos nossos patinetes, ou até mesmo a manutenção dos veículos com inteligência artificial. Então, eles conseguiriam fazer uma manutenção preditiva, né, com base em dados, evitar que aquele veículo ele saísse de funcionamento por um mau uso ou algo nesse sentido, inclusive que gerasse um problema, né, com o cliente, e a gente manter uma manutenção melhor, melhorando os nossos processos nesse sentido. Quando a gente fala de organização, vamos pensar que a EcoRide está aqui em Belo Horizonte, igual a Tecni, tá, pessoal? Então, aqui, em vez dela ter uma única equipe, embora a gente tenha patinetes e bicicletas em vários lugares do país, eles podem optar por criar equipes autônomas por cidade, porque com isso, né, se forem lugares onde tem grandes centros, uma grande quantidade dos nossos veículos, a gente consegue aumentar a agilidade nas tratativas relacionadas a esse local. E isso fica muito bom, principalmente para o cliente, né, e para as nossas organizações. E por fim, na cadeia de suprimentos, eles decidiram firmar parcerias com fornecedores locais de baterias recicláveis. Não sei se vocês sabem, né, baterias de veículos elétricos são uma grande questão do ponto de vista ambiental. Então, aqui, já que eles são uma plataforma, né, uma startup de mobilidade sustentável, eles já firmaram essa parceria pensando na gente ter uma sustentabilidade de ponta a ponta e não apenas no discurso, ou não apenas em função daquele nosso cliente que usa um meio que não tem motor a combustão. Para fechar, a gente vai dar aqui exemplos de como eles poderiam inovar em presença. Então, eles poderiam expandir os canais deles, né, colocando estações de patinetes em metrôs, universidades, expandir a rede de relacionamento, integrando a solução que eles têm a aplicativos de rotas e transporte público. Então, da mesma forma que a gente tem ali no GPS, não sei se vocês já repararam, onde a gente consegue estacionar, por que não a gente ter as indicações de onde a gente conseguiria pegar um patinete ou uma bicicleta elétrica também? E para fechar, em relação à marca, eles vão fazer ali toda uma campanha, um posicionamento para ser reconhecido como o ecossistema da mobilidade verde. Vendo, rapidinho a gente conseguiu passar e explorar por diferentes possibilidades de como essa startup, como essa empresa poderia inovar na sua organização. Então, pensem assim: o radar da inovação, gente, é uma ferramenta muito simples. A gente pode juntar, né, pessoas de diferentes equipes, pega marketing, operação, pode trazer clientes, né, pessoas que têm um conhecimento ali do nosso negócio, para poder povoar, pensar diferentes formas que a gente poderia inovar. E até se a gente quiser fazer um exercício de, poxa, onde estão nossos projetos de inovação hoje? A gente pode colocar, né? Por exemplo, a gente pôs aqui pontinhos azuis, que são quantos projetos a gente tem relacionados a cada uma dessas dimensões. E a gente vai ver, olha, a gente está com muita concentração de projetos relacionados aqui a processos, e a gente pode pensar mais em que clientes a gente pode trazer diferentes, em experiência do consumidor. Então, ele vai trazendo para a gente de uma forma visual e bem prática como a gente ainda não está inovando, ou refletir, né, sobre o que diferente a gente poderia fazer. E aí vocês podem brincar de várias formas. Às vezes os pontinhos que a gente vai colocar aqui são aqueles mais incrementais, né, aquelas inovações mais simples, e as que a gente está colocando mais para fora aqui do radar, talvez inovações mais disruptivas, menos tempo, mais tempo, enfim, a gente pode ir brincando um pouquinho
com essas dimensões para poder fazer esse exercício. E se você gostou dessa ferramenta, aqui na descrição a gente vai deixar para vocês um link para baixá-la de forma gratuita. Então, a gente tem um passo a passo, tem um template desse em branco, para que você possa fazer esse exercício e amanhã já conversar ali dentro do seu setor, ou da sua organização, o que, que vocês podem fazer diferente do ponto de vista de inovação. Combinado? Mas vamos agora para a nossa segunda ferramenta. Agora que a gente já entendeu as 12 dimensões do nosso radar de inovação, eu queria trazer a matriz de negócios para vocês terem uma reflexão ainda mais clara de como que isso pode se encaixar dentro da nossa organização. Então, na matriz de negócios, aqui na horizontal, a gente vai listar o que são os segmentos de mercado que a gente já atua hoje com a nossa organização, tá? E aqui na atividade produtiva, a gente vai destacar quais são as linhas de produto, famílias de produto, ou até mesmo unidades de negócio que a gente tem dentro da organização hoje. E aí, com aquelas reflexões do que a gente tem das 12 dimensões, a gente vai povoando esses cruzamentos para entender quais inovações a gente pode ter para determinado segmento de mercado ou quando a gente pensa nas nossas atividades produtivas. Vamos dar um zoom e discutir um pouquinho mais, que acho que vai ficar ainda mais claro. Então, suponhamos que a gente já atende o segmento de mercado 1 e 2, então, uma das coisas que a gente pode fazer é pensar qual novo segmento de mercado a gente pode atender. E aí, quando a gente fala de atividade produtiva, a mesma coisa, a gente já tem aquilo que a gente já executa, então a gente aqui também vai pensar numa nova atividade, uma nova unidade de negócio que a gente pode trabalhar. Dito isso, a gente vai pensar em que são inovações em marketing, comercialização e entrega que a gente pode fazer, que seja válida para todos os nossos segmentos, ou até mesmo que seja válido para um segmento específico. E a mesma coisa eu vou pensar quando eu falo em inovação em processo, inovação organizacional. Eu posso pensar aquilo que vale para a nossa organização como um todo, ou para alguma unidade de negócio específica. Vamos aplicar de novo aqui num exemplo? Então, vou trazer um exemplo aqui de uma empresa que fabrica pães de queijo congelados e a gente vai pensar o que ela pode inovar dentro desses segmentos e também novos produtos e serviços que ela pode desenvolver dentro de uma unidade de negócio que já existe ou até mesmo para um novo mercado, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu falo de segmento de mercado, essa nossa empresa de pão de queijo congelado, Mineira é bairrista, né, gente? Não tem como. Ela pode vender para food service, então, por exemplo, padarias, lanchonetes. Ela já vende também para varejo, supermercados e afins. E aí, imaginando um novo segmento de mercado que a gente poderia atender, entendeu-se que exportação poderia ser um mercado que a gente ainda não está explorando, que pode ser interessante. Quando a gente fala de atividade produtiva, além do pão de queijo, né, que a gente já conhece muito bem, entendendo o know-how que a gente tem para fabricação de pão de queijo congelado, equipamentos e afins, essa organização também está pensando em entrar no setor de panificados, porque ela consegue trabalhar um novo mercado, um novo produto, né, uma nova unidade de negócios, se aproveitando das competências que ela já tem internamente, o que é muito bom, né? Quando a gente fala nessas inovações do ponto de vista de canais, né? Lembra lá do quem a gente está oferecendo, para quem a gente está oferecendo no nosso radar e onde, né? Aqui o que eles pensaram é na criação de canais e avatar nas redes sociais, que é algo que hoje está sendo utilizado por muitas organizações, mas que essa organização ainda não usa. Então, seria uma inovação para a empresa. E, especialmente para varejo, eles pensaram também em desenvolver um concurso de fotografia, para as pessoas mostrarem, né, fotos onde aqueles produtos estão inseridos ali com elas no dia a dia, com a família, afins, e assim gerar um maior engajamento, né, uma maior repercussão da marca aí junto ao público. Quando a gente fala de inovação em processo organizacional,
a gente pode ter, por exemplo, a automação do armazenamento e pesagem de ingredientes em pó. Hoje é algo que é feito nessa organização de uma forma manual, e se a gente conseguir automatizar isso, a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida, com menos erros, né, de uma pesagem equivocada, que pode inclusive comprometer ali a nossa receita. Então a gente também vai ter menos retrabalho se alguma receita não sair da forma como a gente gostaria. Então, essa aqui é uma inovação que a gente entende que faria sentido e é válida para qualquer uma das nossas linhas de produto. E aí, para pensar também em novos produtos e serviços, o que que eles foram refletindo? Que, olha, ultimamente, quando as pessoas estão indo fazer lanches, elas não querem mais tanto só a coxinha, elas também querem uma opção de lanche cada vez mais saudável. Então, que para o food service, vale a pena a gente fazer um pão de queijo fit, com mais fibras, né, ou com menos sódio, para convencer e abraçar aquelas pessoas que estão buscando por uma alimentação cada vez mais saudável. E ainda falando de food service, a gente também poderia produzir, né, criar nessa unidade de panificados um pão congelado e cookies que seriam vendidos para essas organizações. Já quando a gente fala de varejo, o que foi pensado é que esses mesmos produtos que eles hoje são trabalhados dentro do food service, eles poderiam também ser trabalhados para varejo, porque aí isso expande ainda mais os nossos canais, né? Aqui é uma venda B2B, a nossa organização está vendendo para outra empresa, e aqui é B2B2C. Então, a gente vende, por exemplo, para um supermercado que vai vender para o consumidor final, que vai ter ali uma outra possibilidade de consumir aqueles nossos produtos, o que pode nos aumentar também um potencial de chance de receita. Então, viram como as duas coisas se encaixam? O que eu vou pensando do ponto de vista de novos clientes lá no radar de inovação, de experiência do consumidor, de novos produtos, soluções, de canais, a gente usa também para preencher aqui a nossa matriz de negócios e assim deixar ainda mais claro o que são as possibilidades de organizações e de inovações que a nossa empresa pode ter. Então, eu espero que essas duas ferramentas tenham feito muito sentido para vocês e que vocês consigam aí no dia a dia trabalhar essa diversidade, essa criatividade de potenciais inovações. E se você ficou até aqui, é porque você entende que inovação não é só sobre ter ideias criativas, né, mas é saber como que a gente consegue aplicá-las estrategicamente para gerar resultados reais. E é exatamente isso que a gente trabalha no MBA Executivo em Inovação e Transformação Digital aplicados a negócios, desenvolvido pela Techni Methods. Então, ao longo do programa, você aprende a estruturar a inovação dentro da sua organização, utilizando ferramentas como essas que a gente viu aqui, junto com especialistas que têm tanto muito conhecimento técnico, mas também muita prática de mercado. Todos os nossos professores têm aí muito know-how para poder compartilhar com vocês, dentro de uma premissa de que vocês aprendam aqui junto com a gente e consigam já levar em alguma instância esses conhecimentos, essas práticas, essas reflexões para o dia a dia de vocês. E não é um curso só para quem é da área de inovação, não, tá, pessoal? Inovação é uma temática, como a gente viu aqui, transversal a várias áreas da organização. Então, você pode ser do marketing, do comercial, do jurídico, do financeiro, de operações, e esse curso vai conseguir trazer para você um olhar de por que a inovação é uma pauta estratégica para qualquer organização e como a gente pode potencializá-la para gerar resultados reais com isso. Então, a gente também está deixando o link aqui na descrição para quem tiver interesse em conhecer mais e se inscrever no nosso curso. E para fechar, a gente falou aqui da primeira, quase a primeira etapa, né, de como ter ideias do que a gente pode trabalhar de inovação dentro dos nossos negócios, mas dentro dessa visão sistêmica, eu espero que vocês também tenham entendido que ideia é só o primeiro passo, agora a gente precisa levá-la até o mercado. Então, a gente precisa de um processo para fazer essa inovação acontecer. E é justamente isso que a gente apresenta nesse vídeo que está aqui no card para vocês, onde o Júlio traz
como funciona o processo de inovação, como a gente levanta ideias, prioriza, desenvolve essas ideias até levá-las até o mercado. Então, aproveitem esse conteúdo que também faz parte dessa nossa playlist do MBA gratuita em inovação da Tecni, e eu espero vê-los em breve. Até a próxima!